Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ariel, eu sou docente na UFMS, na Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, né? E eu quero falar sobre drenagem urbana. Nós vamos entender as principais causas, as consequências e também elencar aí algumas soluções para esse problema que atinge aí a maioria das grandes cidades, pelo menos das capitais brasileiras e no mundo todo, não é? Bem, eu tenho atuado na área de saneamento e na área de modelagem matemática aplicada às áreas de saneamento, sobretudo drenagem urbana e sistemas de abastecimento de água. Estou terminando doutorado na área de confiabilidade de abastecimento de água, desenvolvi um ano de estágio, que a gente chama de sanduíche, né, de doutorado, lá na Alemanha, no departamento de Hydroscience Engineering. E enfim, é isso aí, vamos bater esse papo. Uma coisa interessante, gente, é a quantidade de inundações que ocorre. Todo ano ocorre inundação e a gente conhece bem essas imagens, né? Tem uma sugestão aí que eu tenho passado para o pessoal ver esses vídeos. Então esse daí é um evento de chuva e de inundação que ocorreu no Córrego Prosa, ali na Via Parque, no dia 5 de dezembro de 2015. Foi bastante noticiado, causou bastante... E vocês podem ver ali o lago, né, do Parque das Nações Indígenas e a sua estrutura ali de dissipação de energia, uma escada, né, e depois aqui as vias todas alagadas. Interessante que são eventos que vão ter uma certa recorrência, ou seja, vão começando a ficar frequentes, né, e a gente corre risco aí de se acostumando com isso e não de fato promover uma transformação da cidade para que a frequência desses eventos diminua, né? Obviamente, esses eventos eles tendem a ocorrer e dada um risco aí, não a probabilidade de ocorrência de eventos extremos. Mas é importante a gente desenvolver política pública e também engajamento para poder transformar a cidade de tal forma que a gente consiga viver, né, adaptado e também transformar um pouco. Olha só que interessante. Agora essa imagem que é de 1974, só para a gente ver que não é um fenômeno recente, né, gente? Então, no córrego Maracaju, que hoje é um córrego que está, digamos assim, envelopado, que está fechado, né? Créditos da foto aí do senhor Roberto Iga, né? Que tem sempre posta aí imagens, compartilha imagens, fotografias de décadas atrás da nossa cidade. Né? Então, não é de hoje esse problema de inundação, né? E é interessante a gente perceber que a solução que foi dada foi, na verdade, fechar o córrego assim como foi feito ali para a parte do Prosa na Fernando Corrêa da Costa, né? Porque a gente não tem a água no asfalto, né, na área central. Mas, por outro lado, a gente tende a levar água com mais força, mais rapidez, mais pressão para jusante, né? Então vamos conversar um pouco sobre as causas disso. Olha só, a gente tem aqui um perfil típico de um solo ainda não desenvolvido, né? Ou seja, de um parcelamento, de um terreno, de uma bacia, de uma área que ainda não foi ocupada, urbanizada e adensada. Não é? E é interessante a gente perceber que tem dois níveis de água ali nesse córrego, né? O azul mais escuro e o azul mais claro. O azul mais claro e mais alto, indicando aí que é possível que esse córrego ele aconteça nele uma enchente, né? Maior do que a gente está acostumado a ver, que é esse nível mais baixo. Né? Então, na maior parte do tempo, o córrego está a um nível mais baixo. E aí, quando dá um evento extremo, de uma certa recorrência, a água pode ir para fora dessa calha, ou para uma calha maior, né? Para essa área de inundação. O problema é ao longo do tempo a gente perdendo essa memória, né? Às vezes passa aí anos e anos sem a água atingir uma calha maior do rio e a gente acaba ocupando essas áreas de margens, né? Dos fundos de vale e aí pode vir um evento de chuva muito intenso e ocasionar esse fenômeno de inundação e surpreender todo mundo. E isso é um grande problema, né? Nós já enfrentamos muitos problemas desses, muita gente perdendo casa, perdendo bens, imóvel, enfim.
Então acontece que a gente vai começando a ocupar, né? A gente começa ali com a casinha mais próximo do córrego, né? Vai ocupando, aí ali a gente já faz uma certa pavimentação, daqui a pouco a gente vai ligar o esgoto ali, né? A gente constrói uma marginal, né? Ou seja, uma rua, né? Uma pavimentação ali próxima ao córrego, beiradeando o córrego. Aí a cidade vai crescendo, a gente precisa ocupar espaço, a gente precisa ter lugar para morar, né? E com isso também vai tendo a interferência dos outros sistemas de saneamento, né? Então, quando você não tem um problema de ligações clandestinas de esgoto em drenagem, né? Que vão ocasionar esses problemas aí de poluição dos córregos, ou poluição não só pontual, mas um problema grave de poluição difusa também nas cidades, né? E aí você vê, chega na última imagem aqui que tem que fazer o quê? Fechar o córrego, né? Porque está tão poluído e a inundação pode acontecer que a gente não quer nem mais olhar para o córrego, né? Não quer nem ficar mais perto dele. Então a gente tampa porque fica feio, né? Aquela ideia de um paradigma higienista, né? Tudo que é sujeira você joga para longe ou você tampa. Nesse caso aí, tampando, jogando para debaixo do tapete, né, gente? Então, essas soluções tradicionalistas e higienistas a gente precisa repensar, né? Aonde que está o problema, não é? Agora vamos dar uma olhada numa visão um pouco mais macro, né? Eu mostrei bem um corte, né? Um perfil aí da seção transversal de um rio, né? De uma área. Vamos ampliar um pouco, olhar para isso, vamos dar um menos zoom, né? E vamos ver de cima todo o problema. Vocês podem perceber então que definimos aqui uma bacia hidrográfica, né? Nesse pontilhado preto, de tal forma que toda a água que precipita aqui nessa região tende a se concentrar em algum momento aqui nesse ponto onde está tomando a informação de vazão, né? Então observe que é uma bacia relativamente desenvolvida, né? Você tem aqui os diferentes usos de água, diferentes formas de uso e ocupação do solo, né? Aqui um pouco menos, aqui um pouco mais ocupado. E aí, então vamos dar uma olhada nos componentes do ciclo hidrológico, no que ocorre aí nesse solo, né? Em termos de hidrologia. Então olha só, inicialmente esse solo aqui na parte de cima da bacia, que está menos ocupado, ela tende a infiltrar muito mais água, né? E evapotranspirar. Então de 100% da precipitação que cai, digamos que 40% é evapotranspirada aqui, né? A água fica, precipita e fica presente aqui nas folhagens, né? Nas plantas e daí provoca a evaporação e a evapotranspiração, mesmo aqui no solo, né? Nas gramíneas, por exemplo. E o fator de infiltração também é muito importante, vamos supor, 50%. Então, o que escoa é baixo, 10%. Agora, quando a gente parte para essa outra situação aqui, para outra realidade, dentro da mesma bacia, você tem aí dos 100% de precipitação, o que era 40% de evapotranspiração, agora é 25%. O que era 30% que ia infiltrar e alimentar o lençol subterrâneo, se tornou de 50 foi para 30. E a gente tem, com o uso, com a modificação, alteração do uso e ocupação do solo aqui, a gente vai começar então a ter um maior escoamento superficial, né? Porque aí você já tem telhados, né, calçadas, que vão aí contribuir para que a água superficial, volume de escoamento superficial seja maior, né? E a sua interface aí com a parte da drenagem aqui, né? Nos pavimentos próximo à calçada, no meio-fio, né? Então aqui a estrutura de drenagem, né? Uma boca coletora, o tubo de ligação aqui e a gente percebe aí um aporte maior então do escoamento superficial, que antes era de 10%, se tornou agora o que? 45%, né? Então, é interessante notar que o objeto de investigação mais importante para nós, que é o hidrograma, ele vai ser bem diferente, né? Olha só, esse primeiro hidrograma aqui, desculpa
esse primeiro hidrograma aqui da área não urbanizada, né? Antes da gente fazer a alteração do uso e ocupação do solo. E esse segundo hidrograma aqui com um pico mais pronunciado e um tempo de pico anterior, né? Ele atinge o pico, a vazão de pico mais rápido que o outro e também uma vazão de pico maior, né? Então esse é o efeito que causa no hidrograma, certo? O hidrograma, então, é esse gráfico aí que mostra a vazão pelo tempo para nós, né? Numa determinada seção do rio ou no exutório, né? Ou no ponto de interesse em que a gente está desenvolvendo algum projeto ou alguma estrutura hidráulica. Então, eu gostaria de comentar um pouco mais de detalhe esses efeitos, né? Ou esses impactos aí que ocorrem após ocupação. Vamos tomar como exemplo uma bacia, né? Vamos imaginar uma bacia, aquela bacia que a gente viu anteriormente. Via de regra, a gente tem aqui os estágios, né, de ocupação. Normalmente a gente está ocupando mais a jusante e a gente começa ou tem a possibilidade no futuro ocupar mais a montante, né? Então, esse aqui é a ocupação atual e no futuro, no próximo momento, na bacia, vamos desenvolvê-la, vamos ocupar um pedaço mais a montante da bacia. Então, nesse primeiro estágio, ocorre que, por exemplo, eu tenho aqui na seção A, nesse corte a linha, né? Esse córrego ainda com a sua seção natural, aqui você pode observar o meandro dele, né? E num segundo momento, como nós ocupamos a bacia aqui, impermeabilizando, vai produzir mais escoamento superficial, né? Como nós percebemos, e possivelmente pode ter problemas de inundação. E o que a gente tem feito ao longo das décadas? Vamos canalizar, ou seja, vamos fazer o que? Vamos recortar da seção natural, vamos escavar, recortar, vamos colocar concreto aqui para aumentar a capacidade de escoamento desse canal. Então a gente vai fazer esse procedimento aqui, né, que está em canal aqui nas laterais está pontilhado, tá, né, tracejado, e aí agora então a gente pode ter um problema de ocupação do leito maior e provavelmente vai ter mais impactos negativos, né, porque a gente está ocupando, que antes a gente não ocupava, a ocupação não chegava até aqui e agora a ocupação chega, né? Então, aqui é uma forma complementar de ver esse cenário, ou essas possibilidades, que é o seguinte. Você consegue comparar os 3 estágios da ocupação com seus hidrogramas respectivos aqui, né? Então, no primeiro estágio aqui, você tem a urbanização, né? E tem aqui a inundação em 2 pontos, não é? O hidrograma, nesse primeiro estágio, no exutório dessa bacia, tem esse formato aqui, né? Aí o que acontece? Como tem inundação aqui, o que a gente faz? Bom, vamos tirar essa inundação daqui, então vamos retificar o canal, vamos canalizar ali, e aí a água vai correr mais rápido para a jusante. Só que o problema é que a gente pode afetar a jusante, né? Então, canalizando, a gente a gente conduz a água mais rápido, portanto, a vazão de pico vai ser maior e o tempo de concentração vai ser menor, né? Então, a água vai chegar mais rápido no ponto de interesse e a vazão também vai ser maior, porque a velocidade vai ser maior, né? E daí a gente tem às vezes um estágio 3 para poder sumir com as inundações, canalizando, vai promovendo um aumento desse pico e diminuindo ainda mais o tempo de concentração. Então esse é um paradigma, né, que a gente está conseguindo romper com ele, de canalização e de transporte, de condução das águas, né? A ideia é o que? Tentar reservar a água, criar áreas para amortecimento, né? Para uma reservação temporária dessa água de escoamento superficial para aumentando aí o tempo de concentração, né? E diminuindo os impactos a jusante, né? Resumindo, né? Se a nova urbanização está jusante em bacias urbanizadas, ela pode sofrer inundações, né? Se a nova urbanização está a montante, ela vai causar inundação, né? Então, quem está a montante causa ou contribui para causar um aumento do volume de escoamento superficial e, portanto,
um potencial maior de inundação ajusante, tá? Isso é nova urbanização. Se na nova urbanização há bacias pequenas bacias, a implantação da nova urbanização, então, pode acarretar problemas na própria área, né? Bom, além dessa questão de explicação das causas aí, a partir da hidrologia urbana, né, do urbanismo e das características de escoamento na área urbana, tem algumas outras causas que dizem mais respeito à gestão inadequada, né, ou uma tomada de decisão às vezes inadequada por parte da gestão e também da falta de participação, né, dos interessados, ou por falta de uma certa governança, né, nessas políticas públicas. Quero dizer, a falta de um diálogo entre organizações da sociedade civil, do empresariado e do gestor público municipal. Quer dizer, você não precisa estar discutindo esse assunto, estar priorizando isso, né? Bom, vamos lá então. Primeiro é a falta de uma gestão permanente mesmo, né? Porque a cada mandato mudam-se as pessoas, né? E aí, às vezes, informações, manuais e projetos realizados são perdidos ou, às vezes, são elaborados projetos, planos e a equipe não assume, né, todas aquelas informações, não dá sequência nos estudos, não se apropria, né? Então você tem uma baixa qualidade de apropriação do que foi produzido, né? Pelo corpo técnico, às vezes. Então, cadê os arquivos? Os arquivos estão no computador de tal pessoa, e vamos colocar isso de forma transparente no site, né? Vamos fazer uma documentação, né? Não é só a questão de ter uma biblioteca, né? Uma biblioteca virtual, mas é uma questão de ter um banco de dados, né, apropriado, que vai integrando os novos projetos também, né? Uma outra coisa é o planejamento da cidade, que é fragmentado e setorizado. A gente tem visto, claro, as tentativas, né, e o esforço de fazer um planejamento integrado da cidade, considerando as variáveis sociais, econômicas e ambientais, né, com um novo plano diretor da cidade de Campo Grande e que incorpora aí as questões ambientais, né, no instrumento, por exemplo, da taxa de relevância ambiental, né? Enfim, tem um problema que é a falta de capacidade gerencial por formação e remuneração, né? Então, muitas vezes você tem um corpo técnico não especializado naquele assunto, então você precisa formar as pessoas, né? Tem um problema de formação de lobbies, né, de serviço entre quem fiscaliza e quem executa, né? Em drenagem talvez não seja um grande problema, bom, de fato é, né, mas em drenagem às vezes você tem até falta de empresas para fazer o serviço, normalmente quem cuida é o próprio município, ou a Secretaria de Obras, né, ou de infraestrutura, enfim, porque você não tem prestador de serviço para esse serviço de drenagem, muitas vezes nas cidades brasileiras, né? Que às vezes não compensa, né? A pessoa não, o serviço é muito mais caro do que o valor que ela tem para dar manutenção. Bom, essa é uma grande discussão, né? A gente pensar no financiamento da drenagem, né? A política nacional de saneamento, ela já dá orientações sobre uma taxa, né? Uma certa cobrança para a manutenção da drenagem em função da área impermeável do lote, por exemplo, né? Então, quanto mais impermeável o seu lote, mais você contribui para aumentar o escoamento superficial. Então, você deveria pagar um pouco mais, né? Então, seria na perspectiva de compensação ambiental, né? Pelo impacto que o seu lote está produzindo. Tá. Então, a falta de profissionais mais permanentes, qualificados e remunerados para a gestão do sistema dentro de uma concepção integradora. Então, esse é um grande desafio, integrar tudo isso, capacitar as pessoas para fazerem e manter um corpo técnico atualizado, integrado. A gente tem
esse problema de trocar as pessoas demais é complicado, né? É claro que é importante você ir inserindo, agrupando as pessoas, mas trocar e às vezes uma equipe, a gestão anterior não conversar com a gestão atual e assim sucessivamente é um problema, e a gente perde muito, né? E a gente acaba formando grupinhos e as pessoas não se conversam, né? Na história do cada um no seu quadrado que impede a cidade.